Até agora, aprendemos muitas histórias sobre os milagres de Jesus. Histórias verdadeiras que mostram o quanto ele se importa com a gente. Está sendo maravilhoso, não é mesmo? E hoje, com certeza, tem mais uma história legal para a gente aprender de Jesus. Bora para a historinha! Turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vânia e você está no Promessa Kids. Certa vez, Jesus subiu num monte sozinho para orar e para falar com Deus, o seu Pai. Os discípulos entraram no barco e ficaram esperando Jesus voltar de sua oração no monte. O barco tinha ficado parado na beira do mar, pertinho da areia, onde dava para as pessoas subirem. Mas os ventos sopravam forte e levou o barco lá para o meio do mar. E os discípulos nem perceberam, estavam muito cansados. Um estava até cochilando, porque já era tarde. Lá pela madrugada, Jesus terminou a oração. Ele desceu do monte e foi andando para a praia, onde estava o barco. Mas quando chegou na beira da praia, cadê o barco? Ué! Um vento forte levou o barco lá para o meio do mar. Xiii! E agora? Como ele ia chegar no barco? Ah! Mas nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, o nosso amigo poderoso. E isso não era um problema para ele. Adivinha o que Jesus fez, gente? Ele começou a caminhar por cima da água, em direção ao barco. Uau, pessoal! Ele andava sobre a água e não afundava. Parecia que estava pisando no chão, mas estava bem escuro e os discípulos não reconheceram Jesus. Viram de longe uma imagem, um homem andando sobre o mar e vindo para o barco deles. Se assustaram muito, ficaram com muito medo e começaram a falar: gente, olhem, o que é aquilo ali? Ai, parece um fantasma! Está vindo na nossa direção, o que nós vamos fazer? Eles acharam que era um fantasma. Puxa, eles deveriam estar com muito medo. Mesmo porque fantasma não existe, não é mesmo, galerinha? Jesus sabia o que estava acontecendo, porque ele sabe tudo. Viu que eles estavam com muito medo e acalmou eles. Gritou de lá onde estava: calma! Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Eles ouviram, mas um dos discípulos, o Pedro, ficou muito desconfiado. Será que é Jesus mesmo? Ele perguntou. E teve uma ideia para ter certeza que era Jesus mesmo. E gritou de volta: se você é mesmo Jesus, então me faz andar sobre o mar para ir aí com você. Jesus respondeu: tudo bem, Pedro, venha! E Pedro, nesta hora, foi bem corajoso. Olhou para Jesus, colocou o primeiro pé na água e... puxa, deu certo! O pé dele não afundou, ficou firme sobre o mar. Daí, ele colocou o outro pé e também não afundou. Então Pedro começou a andar por cima da água, indo ao encontro de Jesus. Agora, não só ele, mas todos os outros que estavam no barco tinham certeza que era Jesus. E Pedro foi olhando para Jesus e andando. Então, como se ele estivesse pisando no chão firme, nem parecia que era um mar. Mas o vento ficou forte demais, começou a balançar. Então Pedro,
se desequilibrou um pouco, levou um susto. Então ele olhou para baixo e achou que ia cair. E nesse momento começou a afundar, afundar, afundar. Então gritou bem alto: Jesus, socorro, socorro, estou afundando, me ajude! Jesus foi bem rápido, crianças. Segurou assim na mão de Pedro e o puxou para fora da água e não deixou Pedro se afogar. Pedro, por que você duvidou? Você tem que ter fé, tem que acreditar em mim, disse Jesus. Então caminharam juntos e chegaram ao barco. Que história, não é, crianças? E o que aprendemos com essa historinha? Puxa, o discípulo Pedro foi muito corajoso no começo, mas quando deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento que batia forte, ele teve medo e quase afundou. Assim a gente deve fazer, sempre olhar e confiar em Jesus. Mas sabe o que é legal? Se em algum momento a gente ficar com medo, podemos chamar Jesus, que Ele nos ajuda. Jesus é muito bom! Isso mesmo! Sabe qual o desafio dessa semana para vocês? Vamos tentar vencer nossos medos olhando para Jesus. Não tenha medo de falar de Jesus para o seu amigo. Não tenha medo de dizer não quando te pedirem para fazer coisa errada. Lembre-se, Jesus quem disse para a gente falar dele para as outras pessoas. E também ele quem ensina que não devemos fazer coisas erradas, como mentir ou fazer bullying com um amigo, por exemplo. Você não faz isso, não é? Então, tenha coragem de fazer o que é certo e se sentir que está difícil para você, pode chamar Jesus, ele te socorre. Vamos pedir tudo isso para Jesus agora em oração? Isso mesmo! Então já sabe, feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coraçãozinho e vamos orar assim com a tia Vânia, tá bom? Senhor Jesus, me dê coragem, Senhor, como o Senhor deu ali para todos. Faça com que eu possa te buscar sempre, em todos os momentos difíceis. Que eu tenha certeza que o Senhor também vai dar as mãos para mim e vai, Senhor, me erguer em qualquer problema ou em qualquer situação. Porque eu sei que o Senhor está comigo o tempo todo. Pode ter tempestade, pode ter vento, mas o Senhor vai estar comigo, com a minha família e com todas as pessoas. E me dê coragem também para falar de Jesus para todos que eu conheço lá na escola, no prédio, aonde eu for, tá bom? Então, muito obrigada, Senhor, por cuidar de mim. É o que eu lhe peço, Senhor, em teu nome. Amém. É isso aí, criançada. Que história maravilhosa, não é mesmo? Então, eu espero vocês na próxima semana com mais historinhas no nosso Promessa Kids, tá bom? Compartilha essa historinha com seu amiguinho. Escreve aqui o que você tá achando do programa, tá bom? Então, beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau!